A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. A pergunta que está posta ali na tela é: como viveremos até que Deus cumpra a sua promessa, esperando com justiça? Como temos vivido, caros irmãos? Nós que temos uma promessa do Senhor que não é idêntica em seus termos, mas sim em seu propósito final, mas não em seus termos, a promessa feita para Abraão. A promessa feita para Abraão tinha uma finalidade mais imediata, mais pronta a ser vista. Tanto que Abraão, como foi lido há pouco em Atos capítulo 7, ainda na sua terra natal, ainda em Ur, foi chamado por Deus para ir para algum lugar ainda indefinido. E ele, passando algum tempo em Harã, aguardou até que seu pai viesse a falecer para, a partir de então, seguir caminho. Seguiu caminho para uma terra que não lhe deu aquilo que ele esperava a princípio. Se você pode ver, eu volto a olhar ali, você não precisa me acompanhar nesse momento, Atos 7, versículo 5 diz assim: nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Quando Estevão fala sobre isso àqueles que o interrogavam, ele apresentou a história de Abraão de uma maneira muito sintética, mas com um aspecto muito importante, talvez o mais importante deles, frisado aqui. A promessa foi feita e Abraão não viu o seu cumprimento. Como ficamos nós diante da promessa que o Senhor nos fez? Repito, diferente em seus termos, mas com o mesmo propósito, diferente nos termos de nos dar a terra prometida, a nós e a nossa descendência, mas com o mesmo propósito, apontando para a redenção eterna, a vida na presença do Todo-Poderoso Deus? Como ficamos nós enquanto aguardamos que esta promessa, a de chegarmos à presença abençoadora de Deus, que alguns chamam de céu, enquanto isso não acontece? Como está o nosso ânimo diante do tardar da promessa? Na semana passada trabalhamos sobre esperar pela justiça. E falamos sobre isso no culto à noite, vendo a segunda epístola de Pedro. Hoje, além de esperar pela justiça, vamos pensar em esperar com justiça. Com justiça. Peço que você então vá lá para o livro de Gênesis e observe que a promessa feita por Deus para Abraão teve lá suas características, algumas delas já frisadas pelo nosso presbítero. Veja lá Gênesis 12, a partir do 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Isto é, Abrão ouviu aquela promessa e entendeu que aquilo era mais que uma promessa, era uma ordem. Não foi só o dizer assim: olha, se você fizer dessa maneira, então lhe darei isto. A ordem foi: sai e te farei. Uma ordem requer obediência. Ele, crendo no Deus que deu a ordem, saiu. E crendo no Deus que deu a ordem, esperou que fosse dado a ele
aquilo que lhe foi permitido, lhe fosse dada a bênção de ser bênção, de ser uma grande nação, verso 2, de ter um grande nome, de ser bendito e ser abençoador a todas as famílias da terra, de ter terra. Ele confiou. Mas veja agora ainda no mesmo capítulo, versículos 7 a 9, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei, olha, muito importante o que vem agora, a tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente de Ai, a oriente, e Ai a oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe mais ao sul de Canaã. Perceba que ele passou por Canaã. E em Canaã recebeu a palavra do Senhor que nós lemos no verso 7: esta terra darei à tua descendência. Promessa dada para o futuro, promessa dada a Abraão, que provavelmente chegou até a terra e imaginava: esta é minha, mas a resposta era: não, esta é da tua descendência. Aqui, como disse Estevão aos seus inquisitores, não lhe foi dado o espaço de um pé. Abraão então resolve decidir a questão com seus próprios esforços. Está longe, Senhor, cadê o filho? Está longe, Senhor, cadê a terra? Eu vou resolver isso aqui do meu jeito. Não é assim que nós fazemos? Nós confiamos tanto em Deus que colocamos a mão na massa para resolver aquilo que nós pedimos que Ele fizesse. Pedimos para Ele fazer aquilo que Ele disse que faria. Então, na nossa confiança ao Senhor, na verdade, nós desconfiamos dEle. E nos comprometemos, nos desviamos, pecamos. Abrão, meus caros, ouviu a palavra de sua esposa Sarai, e ao ouvi-la, recebeu uma sugestão muito interessante. Ora, capítulo 16, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abrão confiava tanto no Senhor, que gostou da ideia de Sara. Nós colocamos uma fé em Abrão, que na verdade é a graça de Deus sobre a sua vida. Ele creu tanto em Deus que seria pai por meio da sua esposa, que aceitou a sugestão dela de coabitar com a sua serva. Olha a fé de Abrão. Onde está a virtude de Abrão? Está em Deus, que lhe fez crer e atribuiu a ele justiça por meio de uma fé ainda incipiente. Ele não viu a promessa se cumprir, não viu o filho nascer, não viu a terra ser sua, coabitou com Agar. Vamos resolver isso de uma vez. E lá estava ele então, e nós podemos perceber que Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Era muito tempo. Acontece isso com você também, eu tenho certeza. Acontece comigo, eu esmoreço. E nós pecamos. E apresentamos uma solução que é a solução do nosso enganoso coração. Quantas portas eu já abri sem esperar que Deus as abrisse para mim? Quantas portas foram abertas por mim aos pontapés, derrubando portas, sem esperar que elas fossem adequadamente abertas pelo Senhor.
E muitas vezes eu abri portas aos pontapés quando uma outra estava aberta com uma placa "Entre" bem grande escrita em cima dela. E ao invés de eu ir para aquele lugar do "Entre", eu falava: não, mas é esta aqui. Eu entendi que era isto. E entendendo errado, mostro a minha fé em mim mesmo e a minha desconfiança de Deus e derrubo a porta. E a hora que eu passo por aquele portal, colho os frutos daquilo. Alguns ousarão dizer, esquecendo da soberania divina sobre todas as coisas, do seu plano eterno, que se Abraão tivesse esperado, não haveria Ismael. E se não houvesse Ismael, não haveriam os árabes, e não haveria islamismo, e não haveria a situação atual que nós enfrentamos. Nem haveria pregador essa manhã aqui também, porque eu sou filho de Ismael. Pois bem, meus irmãos, o plano eterno incluía a minha fraqueza, assim como inclui a sua, assim como incluiu a de Abraão. E o plano eterno que nos incluiu na nossa fraqueza, nos incluiu assim, a fim de que, quanto a nós, fosse manifesta a sua graça. A graça de dar aquilo que é imerecido a gente incapaz de crer por si mesmo em Deus. Então, a prova é apresentada, e você conhece bem o texto do capítulo 22, para que o Senhor demonstrasse a Abraão, já com seu nome modificado, que ele, Deus, dominava plenamente a história. E que se Abraão realmente cresce, não questionaria a proposta de Deus, não questionaria a sua ordem nem a sua promessa. Lá no capítulo 15 ele questiona quanto ao filho e quanto à terra. Agora ele não tem terra, e Deus lhe pede o filho. E o que fazer então? Abraão foi domado por Deus, de modo que quando o filho foi pedido, ele deu. Passou por muitos anos de provação, foi discipulado por Deus, foi polido, foi desenvolvido, foi santificado por Deus na provação, até que aprendeu. A pergunta que está projetada, eu repito qual é: como viveremos até que Deus cumpra a sua promessa? Ele aprendeu. Quem crê em Deus o obedece, vive esperando nele, vive aguardando pelo que ele quer, mas praticando a justiça, espera com justiça. É isso que o Senhor quer? Toma. Na Epístola aos Hebreus é dito que ele esperava que Deus trouxesse o seu filho à vida novamente. Deu o seu filho esperando, o Senhor o trará de volta. Antes desconfiava ao ponto de unir-se com a serva da sua esposa. Agora confia. Depois de muita surra, de muita mostra de que não é do seu jeito, Abraão. Frasezinha que nós usamos muito, não é? Do meu jeito. Não é do seu jeito, é do de Deus. E o Senhor então, na prova de Abraão, mostra a ele que ele mantém a promessa. Veja 22 a partir do 15. Estou no capítulo errado. 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Meus irmãos, não foi essa a promessa de Gênesis 12? É a mesma.
Deus é o mesmo, a promessa é a mesma, Abrão é outro. É outro. Aprendeu a confiar e passou a confiar. Deus fez isto nele. Não é uma super qualidade de Abrão, é a graça. Você está experimentando a graça de Deus na sua vida, desenvolvendo em você a sua confiança nele, e para que então, com tal confiança, você o obedeça. Certamente temos passado por muitas dificuldades na nossa existência, mas o Senhor tem usado cada uma delas para desenvolver em nós a santidade, a confiança. Não despreze o que o Senhor tem feito em você. Ah, se não fosse assim, tudo seria mais fácil. Seria mais fácil e você seria menos santo. É assim que o Senhor nos santifica. Capítulo 23. Tendo Sara vivido 127 anos, versículo 2, morreu em Quiriate Arba. Sara morreu, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Meus irmãos, Abraão sofreu por sua esposa. O luto comum dentre os semitas. Um luto demorado, um luto marcado, exposto, com muitos gemidos e lágrimas. O texto não coloca tudo isto aqui, mas diz que ele lamentou e chorou. E o verso 3 diz que ele levantou-se depois. Isto é, Abraão estava prostrado por conta da morte de Sara, em sofrimento por causa da perda da sua esposa. Já era um homem mais maduro na fé, glória a Deus por isso. Então ele levantou, o verso 3, da presença da sua morta e falou aos filhos de Et, que a história identificou como os hititas. Olha o que ele diz, versículo 4. Dá um jeitinho, por favor, afinal de contas sofro tanto pela morte da minha esposa. Arrumem um canto para eu sepultá-la. Você não leu isso aí? Claro que não. Ele não deu um jeitinho, não pediu um jeitinho e não se vitimizou. Sou um pobre coitado, socorram-me. O que ele fez, meus irmãos, foi propor condições. Verso 4: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me posse de sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Eu paro aqui. Ele não tinha um espaço para um pé. Ele precisava sepultar a sua esposa. E ele se apresenta como estrangeiro e morador entre eles. Por favor, eu não li o texto, mas você vai se recordar. No capítulo 13, existe aquela situação em que, separado de Ló, Ló vai morar na região de Sodoma e Gomorra, recorda-se. No capítulo 14, vêm reis lá do Oriente, da Babilônia, e destroçam várias cidades, vários pequenos reinos de Canaã. E entre estes tomam Ló e suas posses. Abrão, com 300 homens, acaba com aquele rei, com os reis, na verdade. E que certamente conquistou para si nome no meio de Canaã. Mas não terra, nome. De modo que agora ele se apresenta como estrangeiro e morador, e as pessoas lhe respondem o quê? Versículo 5 em diante. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Observem, irmãos. Eles não disseram para Abraão: quem você pensa que é? E Abraão não havia dito: com quem você pensa que está falando? Eles não continuaram a sua resposta para Abraão dizendo: olha, vamos fazer a coisa com justiça. Eles não disseram isso. Eles disseram: vamos dar um jeitinho. E Abraão responde: não. Eu estou esperando pelo meu Senhor e por sua promessa, e o farei com justiça. Eu preciso fazer a coisa certa, não dar um jeitinho.
Et percebe, aliás, Efrom percebe isso. Ele responde no versículo 15: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. E Abraão então pesa a prata, paga o terreno, adquire o lugar, sepulta Sara no local que ele adquiriu com justiça, porque ele espera pelo cumprimento da promessa, mas enquanto a promessa não é cumprida, ele age com justiça. Abraão tinha uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de que um dia Deus vai dar essa terra para a gente, mas enquanto ele não o faz, eu não vou me encostar. Veja, ele não está derrubando porta, ele está agindo com justiça diante de uma necessidade. Eu preciso sepultar a minha morta, mas não o farei com o favor dos homens. Essa terra me será dada por ora justiça. Quanto vale a terra? Sem jeitinho, sem vitimismo, sem a pergunta tradicional: com quem você pensa que está falando? Com correção. Abraão tomou o seu lugar e tomou a terra. Meus irmãos, como isso é aplicado para nós, para a sua vida? Como você tem esperado pela vinda do reino de Deus? Nisto, então, nós temos que aprender com Deus o que Ele fez com Abraão. E aprendendo com Deus o que Ele fez com Abraão, o que Ele tem feito comigo e com você? Pense. Enquanto o caminho se desenrola, é com justiça e temor do Senhor, com fé e obediência ao Senhor, que você se comporta.